Amém. Glória a Deus. Graça e paz, abençoados. Graça e paz também para os amados que estão em casa, acompanhando essa conferência através da live. Graça e paz aos amados que vão depois assistir a esta conferência através da gravação que ficará armazenada aí nos seus devidos meios de comunicação. Nós louvamos ao Senhor por essa manhã, louvamos ao Senhor por esse dia. Agradecemos a Deus pelo privilégio de mais uma vez estar em sua presença, reconhecendo que é fruto único e exclusivamente da misericórdia de Deus. Nada somos, temos ou podemos fora da sua graça abundante. E sempre que nós abrimos os olhos, devemos nos recordar disso. Que são as misericórdias de Deus, a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã e são grandíssimas sobre a nossa vida. Eu queria ler com os irmãos inicialmente o texto que se encontra no Salmo de número 19, é o mesmo texto que foi lido no início desse culto, dessa conferência, pelo nosso irmão Valmir. Salmo capítulo de número 19, os versos de 7 a 11. Nesse salmo, o salmista enaltece uma das formas de revelação de Deus ao homem, que é justamente a sua palavra escrita. Deus tem alguns meios de se auto-revelar, e a sua palavra escrita é certamente um deles, e podemos dizer o principal deles, porque é através dele, dessa palavra, que nós conhecemos a bendita pessoa do Senhor Jesus, por quem Deus se expressa de maneira direta e completamente clara, mas nós não podemos conhecer a pessoa do Senhor Jesus sem conhecermos as Sagradas Escrituras. Por isso, dentro destes meios de autorrevelação, não existe nada mais especial, objetivo do que a própria palavra escrita de Deus, porque a própria pessoa de Cristo, que é a expressa imagem do seu ser, é aquele em quem estava toda a plenitude da divindade. Ele só pode ser conhecido pela revelação das Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas revelam o Filho, por meio do Filho conhecemos o Pai, de modo que não podemos conhecer o Pai sem ser pelo Filho, e nós não podemos conhecer o Filho sem ser pela palavra, e somente sob a orientação e iluminação do Espírito Santo é que nós podemos entendê-la perfeitamente. Então temos aí elementos interligados e conjugados pelos quais Deus se dá a conhecer, e se nós desprezamos a qualquer destes elementos, nós simplesmente tapamos a porta de conhecimento de quem seja Deus e de qual é a sua vontade. Então aqui no Salmo de número 19, nós temos uma exaltação da palavra escrita de Deus, versos de 7 a 11. A Bíblia diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Amém? Vamos orar. Santo Deus e Pai, nós queremos te bendizer por essa manhã e por esse tempo que temos para estar em tua presença, te cultuando, te servindo, oh meu Deus, tendo a comunhão contigo e podendo também aprender de ti. Obrigado por tudo ter sido preparado para essa conferência e por podermos estar realizando-a nesse momento. E eu oro para que o Senhor esteja ministrando sobre nós, esteja presente, esteja agindo com graça sobre nossas mentes e corações, de modo que a tua palavra possa ser entendida, possa ser recebida com mansidão e possa gerar frutos para a tua glória, para a vergonha do teu adversário e para a edificação da tua casa.
Meu Deus, abençoe-nos assim. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, nesse texto das Escrituras, a palavra escrita de Deus, ela é descrita por alguns títulos. Ela é chamada de a lei, de o testemunho, de os preceitos, de o mandamento, de o temor, de os juízos. E estes termos, eles dão designações do que a palavra de Deus seja e signifique para a nossa vida. Nós não vamos nos ater a eles para poder explicá-los, porque temos que tratar sobre um tema e, consequentemente, não temos tempo para isso. Mas, após denominar a palavra de Deus por todas estas designações, o salmista vai dizer que esta palavra é mais desejável do que ouro, mais do que muito ouro fino. Ele vai declarar que todas as riquezas deste mundo, simbolizadas pelo ouro, são insignificantes diante do valor inestimável da bendita palavra de Deus. E por isso ele vai dizer que ela é mais desejável do que muito ouro depurado ou fino. Ela é mais doce do que o mel. Ela é mais agradável, ela é mais satisfatória, ela é mais palatável à nossa vida espiritual do que o mais puro dos meus que possam existir. E nós temos que entender isso, que na vida de um homem, de uma mulher que foi alcançado pela graça de Deus e que hoje tem uma nova vida, cujo propósito é servi-lo e glorificá-lo, a palavra deve ter esse lugar de primazia, aonde ela é mais desejada do que toda a riqueza que este mundo possa produzir. E ela é mais aprazível, ou deve ser mais aprazível, do que todas as delícias que este mundo possa fornecer. E finalmente o autor deste salmo diz, além disso, além desse valor inestimável, deste prazer indizível, por esta palavra se admoesta, se corrige, se instrui, se dirige, se orienta o teu servo, eu, você. E ele conclui dizendo, e em guardar esta palavra, a grande recompensa. Recompensa para esta vida e recompensa para a eternidade. Quando nós conhecemos o valor dessa palavra, nós entendemos que de fato nós precisamos dedicar tempo para poder conhecê-la, para poder entendê-la e para consequentemente poder praticá-la, a fim de que estas coisas designadas pelo salmista como a verdade absoluta possam ser provadas por nós e colocadas em prática na nossa vida. E então a gente vai falar um pouco sobre esta palavra nesta manhã. Primeiro comigo, depois com o pastor Almir, pararemos para o almoço e após o almoço teremos a última ministração através do pastor Marcos. E o tema que me designaram para falar com vocês é o tema da clareza das Escrituras. É o tema da possibilidade de entendimento das Escrituras por qualquer crente em Cristo Jesus. Nós queremos asseverar nessa manhã que todo crente em Cristo, todo nascido de Deus, todo regenerado, todo portador da nova vida celestial, ele tem recursos espirituais que podem lhe fazer compreender com clareza a palavra do Senhor. Cabendo a este crente apenas que ele se esforce através dos meios da graça concedidos por Deus, para que tais coisas possam ser alcançadas. Mas nós queremos de antemão declarar que não existe nas Escrituras nenhuma orientação, nenhuma declaração de que ela seja algo enigmático, misterioso, impossível de compreensão, que apenas alguns gurus, alguns iluminados, alguns iniciados ou desenvolvidos poderão ter tal conhecimento. O Deus Todo-Poderoso quer ser dado a conhecer
O Deus Todo-Poderoso quer ser conhecido para ser adorado e servido. E, consequentemente, Ele nunca poderia nos dar uma palavra enigmática, misteriosa, cuja verdade estivesse oculta para olhos simples e comuns, cabendo apenas para alguns maduros, iniciados, capacitados, terem a condição de poder entender as Escrituras. Então, o tema sobre a clareza das Escrituras é importante para que você, crente comum, sacerdote de Deus, casa de Deus, nação santa, rei, entenda que Deus quer que você o conheça por meio de sua palavra. E, consequentemente, ela não é algo oculto aos seus olhos, algo escondido, não é algo maçônico, mas é a revelação clara de um Deus que se deu a conhecer, que quer ser conhecido e que quer ser servido em novidade de vida. Irmãos, antes da gente prosseguir sobre o tema em si, eu quero ler um excerto da Bíblia de Estudo MacArthur, do pastor John MacArthur, um pastor norte-americano. E nessa Bíblia ele tem um excerto teológico, um breve resumo de teologia, onde ele faz a abertura desse resumo justamente falando sobre as Escrituras Sagradas, sobre a palavra de Deus. Como cremos e concordamos literalmente com tudo que ali está escrito, eu transcrevi esse pequeno texto para apresentá-lo a você nesse início de ministração e para que isso se torne um pano de fundo aonde nós vamos desenvolver o que vamos falar e você possa, consequentemente, compreender. O tema dessa palavra do pastor John MacArthur é as Sagradas Escrituras. Tópico 1. Cremos e ensinamos que a Bíblia é a revelação escrita de Deus para o ser humano e, portanto, seus 66 livros de Gênesis a Apocalipse, transmitidos a nós pelo Espírito Santo, constituem toda a palavra de Deus igualmente inspirada em todas as partes. Tópico 2. Cremos e ensinamos que a palavra de Deus é uma revelação objetiva e proposicional, verbalmente inspirada em todas as suas palavras, absolutamente inerrante nos documentos originais, infalível e inspirada por Deus. Ensinamos a interpretação literal, histórico-gramatical das Escrituras. Então, nós cremos também assim. Terceiro tópico. Cremos e ensinamos que a Bíblia constitui a única regra infalível de fé e prática do cristão. Quarto tópico. Ensinamos que Deus falou em sua palavra escrita por um processo de dupla autoria. O Espírito Santo, desse modo, inspirou e supervisionou os autores humanos que, apesar de suas personalidades individuais e estilos diferentes de escrita, compuseram e registraram a palavra de Deus para o ser humano, sem erros na sua totalidade ou em partes. E o quinto tópico, cremos e ensinamos que, apesar da possibilidade de haver várias aplicações de uma determinada passagem da Escritura, há somente uma interpretação verdadeira. O significado da Escritura é encontrado ao se aplicar com diligência o método de interpretação literal, histórico, gramatical, sob a iluminação do Espírito Santo. É responsabilidade do cristão avaliar com atenção o propósito e o significado verdadeiros das Escrituras e reconhecer que se aplicam a todas as gerações de crentes em Deus. Então, irmãos, nós queremos asseverar, nós queremos declarar, nós queremos defender que as Escrituras Sagradas de Gênesis e Apocalipse, em cada livro, capítulo, versículo, palavra, é a palavra inspirada por Deus, dada aos homens, para que eles possam conhecê-lo e possam servi-lo.
E, consequentemente, essa palavra não pode ser um mistério para nós. Não pode ser um segredo oculto. Não pode ser algo de compreensão apenas de eruditos que conhecem línguas originais e que, consequentemente, podem interpretá-la corretamente. Esta palavra é dada a todos os homens para o conhecimento do único Deus verdadeiro. E todos os crentes podem e devem procurar conhecer essa palavra e conhecer o seu significado, a sua revelação para a sua vida. Por isso, o grande propósito deste tema que vamos falar não é encher a sua mente de algumas informações que certamente vão haver, mas é lhe despertar para a necessidade de ler a Bíblia, de meditar na Bíblia, de meditar nas Escrituras, de dia, de noite, sentado, andando, trabalhando, não importa onde, é seu direito e é seu dever ler e meditar nas Escrituras. Através das minhas redes sociais, eu estou, acho que no 4º ou 5º ano, incentivando a leitura da Bíblia toda em um ano. Todos os anos. Isso há 4 ou 5 anos já, não me lembro bem. Mas todos os anos, do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, eu tenho lido a Bíblia toda com algumas dezenas de irmãos, tanto da igreja local como de outras partes do mundo, através do incentivo das redes sociais. Eu só faço isso por uma razão. Primeiro, é de saber que essa é a única forma de um crente conhecer a Deus. Segundo, é por entender que Deus quer se dar a conhecer. E a única coisa que precisamos fazer é demandar tempo